pontuais sem correr grandes riscos. Eu acho que, assim, setores que já se provaram ao longo do tempo, né? Quais são os setores fortes que se provaram ao longo do tempo aqui no Brasil? Eu gosto do setor de bancos, né? O setor de bancos é um oligopólio aqui no Brasil, você tem grandes bancos entregando taxas de retorno altíssimas, né? Então, é o setor aí que mais entrega retorno na Bolsa Brasileira, se provou ao longo do tempo, e eu acho, né, que vai continuar se provando ao longo do tempo. Então, eu diria para as pessoas aí, quem está começando, não quero comprar ETF, vai ali nos grandes Não, bancos. mas tem que se comprometer, Gui. Tá, então se for para se comprometer com um grande banco, poderia falar mais de um, tá? Mas Banco do Brasil. Banco do Brasil. Banco do Brasil. Eu achei que você ia falar um Itaú, cara. Você É. ainda foi num banco que tem uma pimentinha a mais, É. né? Tem uma Questão de pimentinha a ser mais, estatal. É exatamente. Mas bizarro o PL de Banco do Brasil. é Não, bizarro. valor patrimonial também. Negócio é mais barato hoje comprar o Banco do Brasil em bolsa do que criar um do zero. Uhum, exato. É verdade, Que cara. louco. Então- Mas o Lula deu uma mexida no papel lá com aquele comentário que ele fez lá, né? Que vai... O que ele tinha falado Ele mesmo? falou que vai cara? baixar a taxa de juros de empréstimo do Banco do Brasil, mas é o que eu falei, né? Acho que no podcast passado. Próximo mandato, eu vou baixar a taxa de conceder crédito aí do Banco do Brasil. Tudo bem, o mercado inteiro vai estar baixando, então você vai estar ali mais ou menos em linha com o que eu espero, né, para os próximos anos aí, para os outros grandes bancos. Não acho que... Mas esse é um ponto interessante, né? A gente agora tem um Banco Central independente, com isso assegurado, mas ele vai lá e fala, então o Banco Estatal vai baixar juros porque eu quero. É fogo, né? Exato. Então, mas é justamente por isso que o Banco do Brasil fica tão barato em comparação com bancos privados. E o Gui falou de um setor que eu gosto pra caramba, que é o setor bancário, mas se eu for pegar aquilo que eu mais gosto no Brasil, a minha tese do Brasil é inflação e oligopólios. A gente tem uma vocação ótima para isso. Por quê? E até isso mostra porque bolsa diz que relaciona de PIB. O PIB pode estar variando para baixo, para cima. A bolsa ela tende a ser resiliente, mesmo com o PIB caindo. Isso acontece porque temos as maiores e melhores empresas do Brasil lá dentro. E sempre que um político idiota em Brasília quer aprovar uma nova legislação que vai impactar as empresas, as menores são muito mais impactadas em comparação às maiores. Digamos que um político movido por boa intenção e pouco cérebro, ele vai lá e fala, olha, agora as férias do brasileiro tem que ser 60 dias. Ele fala isso. Beleza, né? Todo mundo vai aplaudir o cara, vai ser reeleito até o final da vida dele, sempre se gabando que ele é o cara que cuidou das pessoas que têm 60 dias de férias agora. Isso bate nas empresas. Isso bate num Itaú da vida. Aí o Itaú vê, olha, vamos ter que contratar 10% a mais de pessoas. Eles vão e fazem isso. Isso bate na padaria do seu Manuel, que tem 3 funcionários, e ele faz a mesma conta, o que já é raro, porque somos um país de alta complexidade e baixa educação, mas ele faz a mesma conta e chega à conclusão, preciso contratar 10% a mais de pessoas. Como se contrata 10% de 3 pessoas? Tem 0,3 pessoa por aí solta na rua? Vai ter que contratar mais um. Mais um inteiro. Se contratar mais um inteiro, ele perde margem. 25% da operação. Aí a dele é mais padaria um. dele fica menos lucrativa, enquanto o supermercado, que também fez a conta, tem que contratar mais 10 pessoas inteiras. E consegue fazer isso, porque tem mais margem, tem mais poder. Então a gente é um país que destrói o pequeno, enquanto reforça o grande. Piorou para ele, mas agora ele tem mais mercado. Ele toma conta de um mercado. Então, a tendência no Brasil é isso. Essas empresas que fazem parte de oligopólio ficam cada vez maiores e as menores vão desaparecendo ao longo do tempo. E aí o bancário é um oligopólio, 80% do crédito na mão de 6 instituições. Você pega a parte de telefonia, é Vivo, TIM, né, Claro, e a Oi está sendo desmontada, vai sobrar na mão dos 3. Né? Você pega a parte, por exemplo, de seguradoras. É um grupo de grandes empresas. Né? Não vai ter uma outra surgindo do nada, é muito difícil. Então esses mercados dominados por poucos acabam sendo muito bons para o investidor. Boa reflexão, hein, cara? Boa reflexão. Posso falar mais um agora, então, mais O Perini safe? não falou Nextel, hein? Por favor. Mais safe? Então, Não, eu acho não que deveria existir. muito bacana também no Brasil é o setor de transmissão de energia. Quando a gente fala de energia elétrica, você tem a geração, né? Você tem a transmissão, você tem a distribuidora. Geração, hidrelétrica, pode ser termoelétrica, pode ser o que for. Aqui você fica com um risco muito grande de, chuva, Risco né? hídrico, por exemplo. Risco hídrico, natureza e tudo mais, então é meio que tem uma volatilidade um pouco maior, risco maior. Até citando esse ponto, junto com a pandemia, a gente teve a pior seca dos últimos 100 anos, por exemplo. Perfeito. Porque desgraça pouco é bobagem. Tem tudo de uma vez. Caraca, cara. Foi a maior dos últimos 100 anos? Foi, e aí o custo de energia foi lá em cima, e agora parece que até foi pouco perto do que aconteceu no mundo, né? Porque você olha a Europa agora com a energia deles, né? Descobriram que ESG não quer dizer Environment, Social Governance.
governance, quer dizer Europa sem gás. É da sigla. Exato. E aí você tem o setor de transmissão de energia, que você só contrata aqueles fios que passam nas rodovias e tudo mais para transmitir. Então, se estiver passando muita energia ou pouca energia, isso aí não é problema da transmissora, né? Ela vai lá te fornecer a capacidade de transmitir essa energia. É um contrato, olha, me dá a capacidade aí de eu transmitir tantos quilowatts por mês? Tá. Beleza. Né? E aí é um setor que tem uma receita mais previsível e tudo mais. E a pessoa já pensa, se é um setor mais previsível, que tem pouca oscilação de receita, de custo, de lucro, consequentemente, então é um setor que entrega menos resultado na Bolsa Brasileira? Não. A gente vai ver que é um setor que entrega menos volatilidade, historicamente, com um retorno mais alto. Então é uma das melhores relações risco-retorno do E você mercado de ações arriscaria brasileiro. alguma? Arriscaria alguma aí? Eu gosto de Taesa. Taesa, né? Exato. Taesa pra mim Não quer se comprometer, né, Gui? Não, não, eu gosto de Taesa, mas é porque eu prefiro Taesa mesmo, que atua bom. só na transmissão ali. Muito bom. Então, falamos de Taesa, Banco do Brasil. Agora, se a gente fosse, assim, dar ultimato agora para o investidor, como que a gente montaria a carteira Ultimate Caraca. do novo investidor, do investidor iniciante, do investidor júnior? Como eu montaria a carteira Ultimate do investidor júnior aqui? Tá. Para vocês dois, aí eu vou Carteira pedir para nossa definitiva? mesa de bancada comentar aqui. Vou pedir para Lucão e Kaique, né, comentarem em cima Vamos ver dessas se vocês duas estão estudando mesmo. possibilidades. Tá. O júri aqui. Beleza. Quer começar, Breno? Quer pensar Não, aí? tô pensando, Tá cara, bom. pode começar. Não, então é o seguinte, eu acho que... Vamos seguir o Eu vou começar então, Ah, ok? peraí. Tá bom. Vamos seguir o padrão mundial da Arca, né? Por favor. Não, o padrão mundial da área. Não, É. deixa eles. Vamos ver. É. Vamos ver se eles realmente estudaram, né, Kaique? Tem que Vamos deixar começar pra pela eles. ordem. Eles Tá? viram seus vídeos, né, velho? Não, assim, se eu fosse começar, carteira Ultimate do investidor júnior, eu faria o seguinte: eu não pensaria em investir em longo prazo antes de eu ter ali pelo menos 6 meses de fundo de emergência. Faz sentido a lógica que o Perini falou para mim, só que também acho que em 5 anos, ainda mais se você está no começo da sua carreira, você vai aumentar seu salário, enfim, com uma certa velocidade. Tá? Então você precisa correr para guardar dinheiro, porque, meu amigo, se você não tem 6 meses de custo guardado, você devia estar desesperado, então você não devia gastar em mais nada. Para mim, não existe você curtir sua vida antes de ter 6 meses guardados. Se ele Entendeu? aumentar a renda, ele preenche muito mais rápido a reserva. Mas, sabe, Isso. Para de só ficar isso. fazendo financiamentinho de casa e carro aí. Não, e pra mim é o seguinte, não existe também você se divertir. Pra mim não existe, tá? Eu sou um pouco extremo nisso. Não existe você se divertir sem você ter 6 meses guardado. Porque senão, você tá se divertindo e o preço da diversão é você se expor ao estudar ruína, cara. Entendeu? Então, assim, não faz sentido pra mim, porque não existe essa diversão pra mim. Então, pra mim é, cara, rápido, pelo menos 6 meses aqui, Tesouro Selic. Não precisa inventar moda. Tesouro Selic, talvez um pouco em conta corrente remunerada, algo que você possa manusear dentro do banco. Fase 1. Obviamente, né, assumindo que você já quitou suas dívidas, né? É. Porque também não existe você se divertir e tal com dívida. Pra mim, não existe. É zero possibilidade. Tem que ser agressivo nisso. Chegou nesses 6 meses, pelo menos, aí você começa a montar a sua arca. Como que você vai montar a sua arca? Pra mim, você não precisa montar tudo de uma vez. Não, vou montar as 4 classes de uma vez. Pra mim, a diversificação, ela é um processo. Então, se você tá começando hoje, cara, você não precisa comprar uma ação. Pode comprar um ETF. Compra aqui o BOVA11. Aí você compra aqui um IVVB. Aí você compra aqui, cara, um fundo imobiliário. Aí todo mês você vai fazendo um aporte de alguma classe. Porque, cara, isso daqui vai ter pouco impacto no seu longo prazo. Você pode ir diversificando com o tempo. Então eu começaria com ETF. Para quê? Para você sentir essa adrenalina, essa emoção do sobe e desce da Bolsa de Valores. Eu compraria aqui só um ETF. ETF de BOVA, ETF de VVB, compraria aqui Tesouro, né, ou renda fixa, e aqui compraria fundos imobiliários. Com o tempo, ao investir, eu tomaria uma decisão de continuar estudando ou não. Tá? Se eu continuar estudando, eu poderia ir para 2 caminhos aqui. Eu poderia começar a alocar em algum fundo, provavelmente um fundo de previdência privada, né? Porque, afinal de contas, você consegue na tabela regressiva de um fundo de previdência chegar a 10% de imposto sobre o seu lucro, coisa que nos outros fundos você não consegue. Tá? Então, começaria a escolher alguns bons fundos de previdência para o futuro, o que é raro. Hoje tem poucos bons fundos de previdência no mercado. E aí, se eu quisesse dar um próximo passo, que é de fato investir, né? E eu digo que se eu não trabalhasse com isso, eu não sei se eu faria isso, porque realmente leva um tempão. Aí eu começaria a comprar algumas poucas ações, iria meio que na linha do Gui aqui. Compraria umas Itaúsa, Banco do Brasil, umas ações mais blue chips, né? Uns fundos imobiliários maiores, ações
no exterior também maiores, né? Renda fixa talvez começaria a colocar um pouquinho de crédito privado, e aí, com o tempo começaria a escolher algumas ações um pouco menores com maior upside, né? Assim como eu invisto hoje, tá? Então, eu iria respeitando esse processo, porque investir não é assim, da noite para o dia você vira um investidor. São décadas. Você vai investir por toda a sua vida, até você morrer, e esse dinheiro que você investiu, ele vai continuar investido depois disso, porque vai ser passado para sua família. Então, é um dinheiro que vai estar investido para sempre. Você não precisa ter pressa para investir. Então, eu faria mais ou menos isso, tá? E aí escolheria investir muito tempo por mês para tentar investir melhor, ou não investiria 1 segundo do meu mês e delegaria isso para uma gestão através de fundos. Perfeito. E vocês? Eu acho que eu concordo mais com você nessa linha da reserva de emergência. Eu não partiria muito para outros investimentos. Polêmico isso, hein? Guilherme Cadanhoto. Cara, eu discorda. não era combinado Eu respeito isso. a opinião Não de era combinado. vocês, mas eu acho uma opinião burra. Só deixando bem Não, claro. mas, Não, esse não era combinado. Vocês receberam o script antes. Isso não era combinado. não, mas eu acho que porque quando a gente fala de reserva de emergência no Brasil, cara, é 13% ao ano, média 10% ao ano. Agora É tá diferente muito bom. a gente falar de um investimento em reserva de emergência lá fora, nos Estados Unidos, que seu custo de você investir lá no Fed Funds é 2% ao ano. Né? Perdendo pra inflação de lavada lá fora. Né? Aham, exato, né? Então eu começaria mesmo montando a reserva de emergência aqui. E aí depois eu iria antes de começar a ir para os próximos passos, acho que tem uma coisa muito importante da gente falar. Tem uma zona que eu chamo aí quando o investidor está começando a colocar a grana dele no mercado, que é a zona de rebentação, que é aquela fase mais difícil da investidora iniciante passar. É verdade. O que isso significa? Significa que os resultados que você vai observar